Bom dia, irmãos, e feliz sábado. É sempre um prazer nos estar de junto para nos transmitir a palavra de Deus. A cada sábado nos está ali para nos estudar a palavra de Deus. Cada sábado nos está ali para que Deus pode falar conosco através de mensagem revelada. Cada sábado no tem estado tá base um bocadinho no livro de Apocalipse, que é um livro extraordinário, especialmente para o tempo que a nós nos vive. Se não sabe, irmãos, nos vive num tempo conturbado. Nos vive num tempo difícil. Nos vive num momento que tem pessoas que sabem o que é que está fazendo, tem pessoas que te perguntam o que é que está acontecendo com esse mundo. Para onde que nos está para? Ou para onde que nos está bem? No que fanhos, que livro do Apocalipse é a resposta. Queridos, onde que as coisas mais grave na história da humanidade é sequestro de pessoas. Alguém sequestrado é que tem vez, é que tem voz, é que tem a liberdade. Nós não temos vários casos de sequestros que têm chocado o mundo. O único sequestro que choca o mundo é de um jovem de nome Elizabeth. Jovem Elizabeth foi uma moça que, quando tinha 19 anos de idade, foi sequestrada por seu próprio pai de nome Joseph. Durante esse tempo de sequestro, ele tem 24 anos sequestrado. E durante todo esse tempo, ele foi maltratada, ele foi injuriada desumanamente. Durante todo aquele tempo ali, ele teve 6 filhos de seu próprio pai. Você imagina 24 anos de angústia, 24 anos de amargura. Mas num belo dia, onde sua filha estava doente, porque toda vez que tinha filha, o pai tomava filho, levava para a família, que é para cuidar dela. Então, onde que dizia, sua filha doente muito grave. E o doutor Flávio me criou já pais, poder hoje histórico de família. E Elizabeth, felizmente, conseguiu convencer seu pai para levar ao hospital. Depois de tanta conversa, seu pai acorda na levar para o hospital. Ele leva para o hospital, então foi um momento de liberdade de Elizabeth. Então Elizabeth conta a pessoas, médicos, tudo coisa que tem acontecido com ela, e modo que tinha sido amargurada e sequestrada por 24 longos anos. Ali, Elizabeth foi libertada. Mas, queridos, nunca tem somente a história de Elizabeth que foi sequestrada. Não tem outra história de um jovem romena que passa 10 anos de sequestro também na Itália de uma forma desumana. E não tem muitos outros casos de sequestros. Mas, queridos, talvez para que nos traz esse caso? Queridos gafanhões que de igual modo me conhecem, não tem sido sequestrado. Satanás tem sequestrado esse mundo. E durante esse sequestro ele tem maltratado, me conhece. Ele tem injuriado a humanidade. O inimigo tem injuriado esse mundo e tem injuriado filhos e filhas de Deus. Mas, queridos, nunca fanhos que um dia, muito em breve, o resgatador também. Muito em breve, Jesus também para libertar-nos, para trazer-nos desse sequestro, para dar-nos salvação, para dar-nos vida eterna. Porque um dia é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e oferece para morrer para mim, para morrer para a na cruz Calvário, para que eu possa oferecer-nos a liberdade. É por isso que a palavra de Deus está falando, mas se não nos conche verdade, a não nos ser verdadeiramente livre. Então, nesse estudo, no livro de Apocalipse, nós também examina o modo que Apocalipse está revelando essa grande verdade de que Cristo vem libertar-nos da culpa e também vem dando a esperança da vida eterna. Nosso tema de hoje está ser o libertador se aproxima. Prepare. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade que nos facilita estudar a palavra de Deus. E vem dando entendimento e compreensão em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós tudo não sabe de situação que o mundo está atravessa. Depois, ou seja, no meio da situação de doença de Covid-19,
que tem ceifado quase 400 mil pessoas no mundo inteiro e cerca de 111 mil pessoas ali nos Estados Unidos da América já morrem de essa doença. E sem conta que milhares também que já foi contaminado, é claro, milhares também já foi libertado. Mas as doenças têm trazido medo, têm trazido insegurança, têm trazido problemas e assim por diante. E mesmo dentro da situação já surge um novo caso. Não só toda questão do racismo, desigualdade social, injustiça, violências, manifestações. Pessoas aí vivem ainda na sombra de medo. Mundo está assombrado, situação que está sabe, coisa está complicado, mundo está revoltado. Não está tudo, queridos amigos que se acompanham nesse momento. Não está sequestrado nesse mundo. Mas graças a Deus, somente graças a Deus, Cristo, Ele é nosso grande resgatador, o Redentor ou o Salvador, o Libertador se aproxima. É tempo de mim conosco, prepara. Então convida-nos a ir para a Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 é um capítulo extraordinário. Quando nos fala sobre o personagem central do Apocalipse, nos dava uma leitura mais extensiva sobre esse capítulo ali. De modo que João se chorava de cheio, para modo que tinha nem nasceu nem na terra. Quem é que era capaz de abrir aquele livro que tinha 7 selos? Mas graças a Deus, tinha o leão da tribo de Judá, Cristo Jesus, que morre para abrir e para desatar selos. Queridos, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus está relata o seguinte: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Queridos, não tem um cordeiro que é digno de libertar a mim e de libertar a vós também. Esse cordeiro que é digno, ele é Jesus. Para Jesus comprando com seu próprio sangue. Isso é maravilhoso, queridos. Mico bom não pertence a Cristo. Mico bom não pertence a Deus, a nós filhos e filhas de Deus. Por quê? Deus comprando. Não lembra aquela questão de sequestro? Inimigo sequestrando, para levar no pano perto. Normalmente alguém que é sequestrado, sequestrador, te pede, nos dá dinheiro para poder resgatar. E para não tinha resgate, tinha morte. E alguém acaba por falecer. E Cristo, ele é resgatado, é comprado com sua própria vida, é comprado com seu próprio sangue. E quem é que compra? É interessante, especialmente no tempo que nos vive, não entendes Apocalipse capítulo 5, versículo 9. É falando, mas Deus compra pessoas de tudo tribo. Sangue de Cristo é que só para brancos ou para pretos, ou para amarelo, ou para algum tribo. Não, sangue de Cristo é para tudo tribo. É que só para inglês, francês, espanhol, português. Não, sangue de Cristo é para tudo língua. Sangue de Cristo é cumpra para todo povo, branco, preto, assim por diante. Por isso, queridos, não devia viver em verdadeira unidade, para modo de mico bom, nós é comprado para mesmo preço, a nós é comprado para mesmo sangue. Mico bom, diante de Deus, a nós não tem o mesmo valor, nós não temos o mesmo resgatador. E esse resgatador é Jesus Cristo, que é comprado com seu sangue precioso. É interessante, queridos, que é Cristo que compraram. Livro de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 8, está falando o seguinte: e adoraram todos que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, pessoas adoram a besta, né? Esse Apocalipse 13. Pessoas que seus nomes que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Queridos, algo interessante é que se não experimenta essa libertação, se não experimenta esse verdadeiro resgate,
nosso nome deve estar escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não consta história. Deus falou a Adão e Eva, quem os comete aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para morrer no dia que nós comemos, nós está morre. Não consta história, infelizmente, acaba para comer. Fisicamente, esta morre naquele momento. Então, coisa que acontece? A Bíblia está falando, mas Deus viste Adão e Eva de pelos de animal. Já está dando a entender de que para vestir alguém de pele de animal, um animal tinha que ser morto. Então, esse cordeiro, que Cristo morre no lugar de Adão e Eva, morre no bom lugar, morre no lugar desde a fundação do mundo, para que dá-nos liberdade, para que dá-nos salvação. Para quê? Que Cristo morre para mim, para que Cristo morre para vós? Queridos, se tem algo que te prende o ser humano, se tem algo que te prende a humanidade, se tem algo que te põe pessoas presas, é o pecado. Cristo vem libertando da escravidão do pecado. Porque se cabinha, tudo nós não continuava preso nesse reino de pecado. Mas o que é pecado? A palavra de Deus está relatando na 1 de João, no capítulo 3, no versículo 4, o texto falou o seguinte: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Qualquer que comete pecado comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Outra versão fala: qualquer que comete pecado comete iniquidade, porque iniquidade é a transgressão da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Cristo morre para mim, Cristo morre para vós, justamente para morrer no transgredir a lei de Deus. Cristo morre para vós, para morrer o desvia de caminho de Deus. Cristo morre para vós, para morrer desvia de caminho de Deus, no desvia de mandamento de Deus, no desvia de orientações de Deus. Mas graças a Deus, queridos, não tem Cristo que vem para resgatar-nos. A palavra de Deus está mostrando que pecado está fazendo algo terrível na vida de ser humano. De que as piores coisas que pecado está fazendo, caro amigo, cara amiga, pecado está separando de Deus. Note a coisa que o livro de Isaías, capítulo 59, no versículo 2, está falando o seguinte. A Bíblia está falando o seguinte, não está lendo 1 e 2. Está 59, 1 e 2 de Isaías. Ele falou o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Queridos, a Bíblia fala, a mão de Deus que está encolhido, peca salva. Mão de Deus está aberto. E é por isso que Cristo morre de braços abertos para mim e para vós na cruz de Calvário. Mão de Deus que está aberto para que por que salva. Não, mão de Deus está bem aberto, nem é que surdo, peca obino, mas é falando algo. É falar, caro amigo e cara amiga, é falar, mas nosso pecado está separado entre nós e Deus. Deus é um Deus santo, Deus que te coabita com o pecado, Deus que te vive com o pecado. Então, toda vez que não peca, nós está separa de Deus. Ou seja, tem um ponto entre nós e Deus. A hora que nós não peca, mas boa notícia, caro amigo e cara amiga, é que Cristo bem preenche aquele ponte, que a separação entre nós e Deus, Cristo bem aproximando a Deus. É por isso que a palavra de Deus está falando no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23. A Bíblia está falando o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse pecado, querido, que é a transgressão da lei de Deus, pecado te leva à morte. Pecado te leva à separação. Pecado te leva à destruição.
Mas a boa notícia que o libertador está trazendo é que o dom gratuito de Deus, dom é o que Deus te oferece livremente, é a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, libertador se te aproxima, prepara. Jesus se te aproxima para resgatar-nos desse mundo escuro, para libertar-nos do poder do mal, para libertar-nos de tudo aquilo que se está injuriando nesse mundo e de toda dificuldade que nós nos atoja. Queridos, é claro que falar, pastor, às vezes é fácil. Diante do estado de luta, quantas vezes para vencer esse pecado, diante de luta, quantas vezes para vencer esse vício, manca se te consegue. Quero falar, caro amigo e caro amiga, que nos Deus, Cristo, está perto de vós. Bem é Jesus. Ele te dá força para vencer o pecado, ele te dá força para vencer cada dificuldade. Não me dizer que a palavra de Deus está falando no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10. Não me que promessa maravilhosa. Ele falou o seguinte: não temas das coisas que has de padecer. Será que nos está passando por momentos difíceis, por tribulação? Talvez você tenha medo de o que está pela frente, medo talvez de até de sair na rua. Jesus, nesse momento, está falando, caro amigo e cara amiga, cabo teme coisas que podem estar para frente. Cabo teme problemas que estão pela frente. Cabo teme doença que está sola a humanidade. Cabo teme qualquer situação que está nesse mundo. E é falando, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, ali no Toja, mais uma vez a questão de sequestro que nos fala no começo. É falando, diabo está lança algum de nós na prisão. Diabo está sequestra algum de nós, queridos. Diabo quer ser andando. Diabo quer destruir a fé. Diabo quer destruir a família. Diabo quer destruir a confiança na Deus. Mas, caro amigo, caro amiga, a Bíblia fala, no tem uma tribulação de 10 dias. Eles é de forma profética. Quer dizer que tribulação é para sempre. Quer dizer que dificuldades que bobo por estar passa para ele é para sempre. No final da jornada haverá uma vitória. No final da jornada, o grande resgatador está bem. E ele que está no caminho, para bem resgatando, para bem buscando, para levar para a eternidade. Então, caro amigo, qualquer dificuldade que pode estar passa por ele, tenha certeza de que Cristo está com você. E sua nova promessa ali que é falando, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus promete coroa da vida eterna. Deus promete a vitória. Só para não dar um parênteses, assim, algo interessante, o livro do Apocalipse é um livro também que tem promessas para vitoriosos, mostrando que no final das jornadas, Micubo não tem a vitória. Que na final dessa luta, Micubo não sai como vitoriosos. Que na final dessa luta, o grande resgatador, o grande libertador, está bem buscando, para levar para a eternidade. Qualquer tribulação que você passa por ela, qualquer dificuldade que você passa por ela, cabo ter medo, confia na Deus. Cabo ter medo, confia na palavra de Deus. Outra coisa importante, seja fiel. Deus é fiel. É amado, é tamanho acima de tudo. O diabo te tentou para você ser infiel a Deus. Para você ser infiel a uma amiga, a uma família. Mas, caro amigo, cara amiga, nesse tempo que nós vivemos, é tempo de nos ser fiel a Deus e nos ser fiel ao nosso próximo. Porque texto falando, se nos ser fiel até a morte, Deus promete dar-nos a coroa da vida eterna. Esse é o que Deus tem preparado para mim. Esse é o que Deus tem preparado para você também, caro amigo e cara amiga. Queridos, Deus tem as promessas lindo. Deus tem as promessas bonito. Queridos, Deus quer libertar de tudo o mal.
Deus que libertou de tudo injustiça. Deus que libertar-nos também do racismo. Deus que libertar-nos do sofrimento e da dor que a humanidade se passa por ela. Queridos, do que fanhamos que problema, solução para a situação que o mundo se atravessa, que está na mão de presidente, que está na mão de governantes, que está na mão de líderes sociais, que está na mão de advogados, nem de juízes, nem de homens de leis. Problema da raça humana tem um só solucionador. E essa pessoa é Cristo. E enquanto nunca entreguem a vida, enquanto nunca entreguem o coração a Deus, nós nunca está ser vitorioso, nunca está ser liberto. Mas Cristo quer libertar-nos, caro amigo. Portanto, mais que simplesmente soluciona emergências que não tem, Jesus te oferece verdadeira restauração da alma, verdadeira restauração do ser humano. Queridos, não precisa dessa restauração, não precisa dessa libertação. Mas talvez a grande pergunta é, pastor, então, cozé, de forma prática, o que não está fazendo para não ter salvo? Cozé que não deve fazer? Essa é uma questão que centenas de pessoas, ou milhares de pessoas têm feito. O que devo fazer para ser salvo? Porque a maior prisão não vem de fora. A maior prisão vem de dentro. A maior prisão é aquele que não está preso no nosso próprio eu. Não está preso no próprio vício, preso nos pecados e nos deleitos desse mundo. E grande questão, talvez, que você está fazendo. É possível ser salvo. É possível receber essa verdadeira liberdade que tanto nos fala? Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 31. Antes de ler esse verso, quero dar-nos um pequeno historial desse texto. Tinha 12 discípulos de Jesus. Seus nomes eram Paulo e Silas. Paulo e Silas, para eles pregavam a palavra de Deus. Pessoas que estavam contentes, eles prendessem, eles pôs na prisão. E enquanto estavam na prisão, Paulo e Silas faziam algo interessante. Enquanto estavam na prisão, em vez de chorar, em vez de criticar, em vez de lamenta, em vez de ponta dedo, eles que fazem nenhum daqueles lá. Uma lição bonita para nós hoje, que talvez você passa por dificuldade. Paulo e Silas, em vez de reclamar, eles começam a cantar. Eles começam a louvar a Deus para a grande bondade de Deus. E de repente, eles recebem visita do céu. Anjo bem abre porta de prisões. Eles foi liberto. E o carcereiro que estava lá cantou a porta de prisão aberta e hoje os presos estão livres. E tive medo de se vir e pega a espada, mata a cabeça. E Paulo falou, hoje acabou de fazer aquilo lá. Ele falou, senhores, cozé quem está fazendo para ser salvo. No verso 30 e 31, bem essa linda resposta. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Cozé que não deve fazer para não ser salvo? A resposta é simples. Crê na pastora Ivanildo? Não. Crê na igreja? Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Jesus é a verdadeira salvação. Jesus, Ele é nosso grande libertador. É só Ele que te dá-nos salvação. Salvação existe apenas em Cristo. Livro de Atos 4, versículo 12, está falando uma cateninha outro pela qual não te ser salvo. Somente através de Cristo. Portanto, crer em Jesus significa manifesta fé naquele que é o caminho, naquele que é verdade, naquele que é vida. Ato de crer te envolve tudo entrega de ser humano e te reflete de modo prático na forma que me conhece dia a dia no te seguir Cristo. Alguém falava a mim que crê tem três coisas. Significa aceita Jesus como nosso Salvador, significa confia em Jesus,
como nosso Senhor e significa obedece Jesus Cristo em todas as coisas. E assim anota ser como vitoriosos. E Cristo, Ele, ó que não crê. Jesus ainda está cancelando nosso pecado. Livro de Atos 3,19 está falando o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para não ser salvo, não tem que estar crer. Outra coisa também, não tem que estar arrepende, ou seja, sentir tristeza de algo que não faz. E depois ainda não tem que estar converte, que quer dizer dar meia volta na vida, mudar de atitude, para que os seus pecados sejam apagados ou cancelados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Só Cristo pode dar paz dentro da alma. Pecado está dando paz de alma. Pecado está pondo triste, está pondo deprimido. Mas Cristo que ofereceu a liberdade, Cristo que ofereceu a vida eterna, Cristo que ofereceu a salvação, é somente Cristo que é capaz de dar. Outra coisa interessante que não deve fazer, não deve agora confessar nossos pecados, unicamente a Cristo. E 1 de João, na capítulo 1, versículo 9, a Bíblia está falando o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Caro amigo, cara amiga, não tem um Deus que está pronto a perdoando, não tem um Deus que está pronto a limpar tudo nosso pecado. Se é uma condição, porque não vai a Cristo, não confessa o nosso pecado, não fala com Jesus. E Cristo está libertando nossa alma, que se temeste, na verdade, de um Salvador, que se temeste de uma saída. E a saída é Jesus. E Ele está perto de cada um de nós. Essa é a coisa simples que não pode fazer, porque tudo ali está nas nossas mãos. Crê, arrepende, converte e também confessa nosso pecado unicamente a Cristo. São atos da fé, coisas simples que Mico não pode fazer hoje para nos estar mais perto de Cristo. Para mim, como não faz hoje, para nos estar mais perto da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus está mostrando algo interessante ainda. O que está acontecendo na hora que Mico não aceita Cristo? A Bíblia está falando algo interessante. A minha apaixonado por esse versículo, 2 de Coríntios 5:17, ele está falando o seguinte: eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Jesus quer fazer um novo alguém. Jesus quer fazer uma nova criatura. Jesus quer dar a verdadeira liberdade. Igreja quer dar essa liberdade. Mundo quer dar essa liberdade. Ninguém. Mas só Cristo é capaz de libertar. Se a bobo está na Cristo, se a bobo está junto com Cristo, se a bobo entrega a vida a Cristo, bota ser nova criatura, bota ser uma nova pessoa, coisas velhas está passa tudo e tudo agora está fazendo novo. Porque não está em Cristo, porque não vai a Cristo hoje. Livro de Apocalipse está falando que Deus está espera para bom. Caro amigo, exatamente bom. Deus está espera para bom. Talvez você tenha lutado com entrega o coração a Jesus e com entrega o coração a Jesus. Deus ainda está aguarda boa resposta. Deus está aguarda boa entrega, caro amigo, cara amiga. Livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 17, ele está falando algo interessante. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus lá no aquele que tem sede. Será que você está com sede e fome da justiça? Centenas de pessoas, ou milhares, estão com sede e fome de justiça. Pessoas hoje estão saindo nas ruas para todas as cidades. Tá clama. Justice for George. Não crê justiça. Não crê justiça. Não crê liberdade. Jesus, queridos, Ele é o justo juiz. E esse é o caminho também. Para fazer justiça. Tudo justiça mal feita.
todo caso mal julgado, toda indiferença, todo maltrato que está acontecendo nesse mundo, o grande libertador está também. Confia na justiça divina, confia no amor de Deus. Mas a hora que Cristo vem, Ele está coloca tudo coisa em ordem. Jesus está bem para bem buscando. Ele está bem resgatando. O grande resgatador, o grande libertador se aproxima. Prepare. Queridos, olha que nós olhamos profecias bíblicas, não está hoje aqui, não está no final da história da humanidade. Não está hoje aqui que as grandes profecias se cumprem. Se não vai Daniel capítulo 2, nós não está na pé da estátua. Jesus está quase a regressa. Se é nós, no Job, nas 7 céus, ele não está no último céu. Nos aguarda a abertura do 7º céu. Se nós nas 7 igrejas, não está na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, queridos. Se nós nas trombetas, não está na sua da 7ª trombeta. Se nós Mateus 24, que é a profecia de sinais do fim, praticamente tudo que as profecias já cá cumpre. Coisa é que está falta? Nos aguarda o grande resgatador. E boa notícia é que ele já está no caminho também, para bem buscar. Já, logo, não está se libertado de coisa, de ódio, de rancor, da angústia, da morte, da infidelidade, de tudo que ele quer errado. Cristo está bem. Mas antes de bem, é que fazer uma libertação na minha vida. É que libertar o amor também. Porque se o Filho do Homem libertar-nos, não está ser verdadeiramente livre. Só também para a eternidade que é verdadeiramente livre. Que entrega, que tem o encontro e que vive com Jesus. Caro amigo, cara amiga, faze de Cristo o centro de minha vida. Faze Cristo o primeiro e o último na minha vida. Caro amigo, cara amiga, não vai a Jesus hoje. Jesus está convidando. Espírito e noiva está falando, nós bem. Quem é que ouve nós bem recebe de graça da água da vida. Cristo que ofereceu de graça essa água da vida. Salvação é de graça para quem é que crê. Por que não? Fala assim, é a salvação que Deus oferece. É a libertação. Qual que é o desejo? Minha desejo é falar sim, é a salvação de Deus. Esse é o desejo? Amém. Que Deus seja louvado. Então vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pela palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, para o Senhor é o grande libertador. Deus se aproxima e nos deve preparar. Deus ajuda a preparar cada dia, cada hora e cada momento. E abençoa todas as pessoas que acompanham na página da igreja. Que o Espírito de Deus toque esses corações, Senhor, e que nos prepara para esse breve encontro com o Senhor. Deus vem buscando, Senhor. Deus vem resgatando. Deus não está cansado desse mundo, oh Pai. Não tem vontade para Deus vem buscar. Por favor, oh Pai, Deus vem buscando. Deus está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, caro amigo e caro amiga. Foi um prazer ser ali com você. Que Deus abençoe. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigado.